seja muito bem-vindo à aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos falar acerca da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Muito bem, o que essa ação tem de diferente das demais? O propósito da ADI por omissão nada mais é do que suprir a ausência de uma regulamentação em face do que a Constituição estabelece. Então, a Constituição estabelece um comando, é uma norma jurídica, tem uma imperatividade. Todas as vezes que a falta deste comando regulamentatório em âmbito infraconstitucional existir, haverá a possibilidade de uma ADIM por omissão. Então, a omissão, ela existe porque algumas normas constitucionais necessitam dessa integração, necessitam dessa regulamentação. Há necessidade de um ato infraconstitucional para dar integridade ao comando constitucional. É o que nós chamamos de normas constitucionais de eficácia limitada, aquelas que precisam, que necessitam de uma regulamentação para produzir os seus regulares efeitos. Então, a norma jurídica, a Constituição, ela tem essa imperatividade. Então, ela estabelece de forma ampla, mas ela, para que tenha totalmente os seus efeitos, vai necessitar dessa longa manus, dessa regulamentação que vai se dar em âmbito infraconstitucional. Em palavras bem simples, é uma norma constitucional que, para ter os seus integrais efeitos, precisa de uma regulamentação em âmbito infraconstitucional. Essa regulamentação não existe, o que pode ser feito ingressado com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Todas as vezes que uma norma constitucional de eficácia limitada não tiver a regulamentação, gera-se o que nós chamamos de síndrome de inefetividade das normas constitucionais. Como que eu ataco essa inefetividade? Mandado de injunção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, o mandado de injunção também é um instrumento para atacar a ausência da regulamentação ou da normatização em âmbito infraconstitucional. É até por essa razão que o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição não tem nenhum problema. Porque o artigo 5º, parágrafo 1º diz que as normas, os direitos e garantias fundamentais, ele tem aplicação imediata. Aí você fala, professora, como tem aplicação imediata se eu tenho direito fundamental que é limitado, portanto tem aplicação imediata? Porque lá ele está falando aplicação imediata e não aplicabilidade. Qual a diferença? Aplicabilidade, ou seja, não existem mecanismos para que isso se efetive de forma integral no momento. A necessidade de uma regulamentação, isso é uma coisa. A aplicação imediata significa, mesmo que não haja regulamentação, existem instrumentos jurídicos suficientes para atacar esta ausência. Quais sejam? ADIM por omissão e mandado de injunção e ADIM por omissão. Ok? Muito bem. Quem são os legitimados para entrar com essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Os mesmos legitimados da ADIM genérica, ou seja, aqueles previstos no artigo 103 da Constituição. Aí você fala, professor, então qual a diferença do mandado de injunção para a ADIM por omissão? No mandado de injunção existem partes, existe um interesse defendido e não se questiona simplesmente a ausência pela ausência. Então, existe um interesse, existe uma demanda, existem partes. Aqui não. Aqui é a pura abstração. É a ausência que por si só já revela a inconstitucionalidade. Portanto, a competência para julgamento é do STF, porque é uma ação abstrata.
E o objeto é a falta de regulamentação de qualquer norma constitucional de eficácia limitada que, por si só, já gere uma inconstitucionalidade. Muito bem, e quais são os efeitos de uma ADIM por omissão? Em sendo reconhecida a omissão, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à autoridade responsável para regulamentar a matéria, ou a norma, ou mesmo, se for o caso de uma norma que necessite de uma regulamentação por meio do legislativo, literalmente se declara a mora legislativa. Então, cuidado, o objetivo é uma ciência de que existe uma falta que gera uma inconstitucionalidade ou declarar a mora dizendo, a partir de agora, vocês já estão cientes de que cada dia de atraso gera uma inconstitucionalidade. Mas não tem nenhum efeito concreto ou efeito prático, a não ser esse literalmente, digamos assim, violar a boa-fé objetiva deles, né? Eu não sabia. Não, a partir de agora você está formalmente intimado de que sabe que está sem agir, permitindo essa inconstitucionalidade. Então, se for o caso de uma falta de regulamentação em âmbito legislativo, o Supremo aqui não fixa o prazo. É só literalmente comunicar, dar ciência de que a ausência gerou uma inconstitucionalidade. Muito bem. Temos aqui uma exceção, como sempre, né? Do direito à regra é ter exceção. E a exceção é a DIN 3682. A DIN 3682 fixou um prazo de 180 dias para fins de regulamentação da lei. Isso aconteceu com relação ao artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, que foi alterado pela Emenda Constitucional 15 e trata da criação dos municípios pelos estados. Em 18 de dezembro de 2008, o Congresso Nacional não havia regulamentado a matéria. Foi promulgada a Emenda Constitucional 57, que acrescentou ao ADCT o artigo 96. E o artigo 96 diz: ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação estadual à época de sua criação. Ou seja, haveria necessidade, no caso da DIN 3682, de regulamentação da matéria até 180 dias. É exatamente por isso que atualmente não há possibilidade de criação de municípios. Por quê? Porque ficou convalidada a criação, mas a partir desta data não há mais possibilidade de criar, salvo se houver efetivamente a edição de uma lei que estabeleça o prazo para a criação dos municípios. Cuidado com essa questão. Obrigada pela sua atenção, espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, curta e compartilhe, e convido vocês para o nosso próximo encontro, em que a gente vai falar também sobre controle de constitucionalidade. Até lá!